Olá, como você está? Espero que você esteja bem e amando Jesus. Paráclito Podcast. Nessa noite nós temos um convidado especial. Oi, Lázaro, como você está? Maiara Correia, tudo bem? Tudo bem. Mais aqui um episódio do Paráclito Podcast. E só para a gente não esquecer, a cada episódio... Um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes. Nós queremos hoje viver esse novo Pentecostes, então nós convidamos você para abrir o seu coração e sentar conosco nessa mesa. Com toda certeza você vai gostar muito do convidado que nós temos para apresentar para você hoje. É um irmão muito querido, não é, Maiara? Eu, particularmente, nunca pensei que eu estaria sentada numa mesa de podcast com ele, Lázaro. Conheço Fernando Nascimento, há mais de 20 anos caminhando junto. Então, Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao Paráclito Podcast. Que alegria receber você aqui nesse dia de hoje, meu irmão. Eu estou muito feliz, muito feliz. Nossa, não tem... na verdade, assim, é difícil conter, de verdade, porque... Eu acompanhei quando vocês começaram o projeto, quando eu assisti, né, aquilo que vocês falaram, fui tocado pela palavra que vocês compartilharam, tudo que vocês falaram sobre vocação e legado, ardeu no meu coração. Então, assim, ressoa em mim aquilo, a missão do podcast, a missão de vocês. Então, eu estou honrado, feliz e estou com os meus amigos, né? Então, não tem nem palavras. Sentar à mesa com amigos sempre é muito bom, não é, Maiara? Já dizia a palavra que encontrou um amigo... Encontrou um tesouro. Nós falávamos sobre isso, né? É. Hoje, durante o dia, nós conversando, falávamos sobre isso. Mas vamos lá, Fernando Nascimento. Um dos objetivos do nosso podcast é justamente difundir ainda mais a cultura de Pentecostes. Aleluia. No nosso primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu já quero logo de início te perguntar, como foi a sua experiência de ser mergulhado no Espírito Santo? Conta para nós como aconteceu essa chama ser acesa dentro do teu coração, meu irmão. Lázaro, Maiara, foi extraordinário, né? É uma história longa que eu vou tentar ser bem conciso em contar, mas ela passa pela conversão do meu irmão mais velho, que vivia uma vida assim, bastante desregrada. Era um cara já com seus 16 para 17 anos, já assim, bastante comprometido com relação ao alcoolismo, uma vida sexual desregrada, um relacionamento com o pai, a mãe, difícil pra caramba. E assim, de repente, eu vi o meu irmão voltar para casa brilhando. O rosto dele brilhava, o sorriso dele. E assim, em questão de... Os dias foram passando e o comportamento dele mudou. E o modo como ele falava, o modo como ele se vestia, os amigos foram mudando, e de repente ele comprou uma Bíblia, e ele andava com aquela Bíblia para tudo que é lado, e aquilo, falou, cara, o que aconteceu com o Ricardo? Você tinha quantos anos, irmão? Eu tinha 12 anos. E um dia ele me convidou para ir ao grupo de oração jovem. Eu partilhava com a Maiara que no livro Batismo no Espírito Santo, na verdade é um documento, citava a página para ela porque quando eu li a definição de batismo no Espírito falou profundamente dentro da minha alma. O batismo no Espírito Santo é uma experiência transformadora de vidas. Fantástico. Foi isso que você viu, né? Você viu Foi. Teu irmão sendo transformado, Fernando. Foi. E assim, às vezes as pessoas acham que o Fernando está usando uma figura de linguagem ao dizer que o rosto dele brilhava. Cara, não. O rosto dele brilhava. Não sei descrever. Alguém que vivia, ou assim, alguém que tinha um rosto... sei lá como descrever, mas um cara que bebia demais, um cara que vivia sempre, de repente, eu vi a vida de Deus no meu irmão. E aquilo me encantou. E quando ele me convidou para ir ao grupo, ele me convidou justamente porque o grupo acabava de começar a fazer a pregar os temas do Seminário de Vida no Espírito Fernando, Santo. que ano era? 1996. 96, mano. Curitiba? 96, em Curitiba. Em Curitiba. Tem bastante gente que assiste nosso podcast de Curitiba. Então, eu fui
para o grupo de oração jovem Renascer em Cristo da paróquia São João Batista, no bairro Tingui. Renascer em Cristo. Renascer em Cristo, em 1996. E assim, a primeira coisa que me encantou, eu tinha 12 anos só, eram jovens aí com seus, vamos colocar assim, eles oscilavam entre os 17 e 29 anos. Eram jovens adultos. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que foi extraordinária, eu acho que todo mundo que trabalha com adolescente tem que ouvir isso daqui. Quando eu cheguei lá, eles me trataram de igual para igual. Uau. Entendeu? Não era senta no parque das crianças. Senta e ouve a palavra. Né? Conversa, e sabe, eles conversavam comigo de igual para igual. Eu me sentia assim, cara, que acolhida. E ali eu sentei naquele grupo de oração e eu comecei a ouvir que Deus havia amado o mundo de tal maneira que havia dado o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali eu comecei a ouvir que o pecado era a pior desgraça que poderia acontecer na vida de alguém, porque separa esse alguém do seu fim último, que é Deus. E a notícia é terrível, todos pecaram. E todos foram banidos da glória de Deus. E aí o grito do apóstolo Paulo passou a ser meu grito. Quem me livrará desse corpo de morte? Graças, porém, sejam dadas, né, a Cristo. E aí é o anúncio da salvação. Anúncio enigmático, Fernando. Rapaz, eu fui ouvindo aquilo, Lázaro. Fui ouvindo aquilo. E aquilo foi enchendo a minha alma. E eu entreguei a minha vida a Jesus como Salvador. E eu falei, qual é a resposta? E o seminário ia te dando assim, a resposta, crê no Senhor Jesus. Né? E crendo nele, confessa que ele é Senhor. E então, o seminário foi guiando nesse processo, mas teve um momento do seminário que mexeu tremendamente comigo. O irmão que estava conduzindo, ele disse para mim, olha, semana que vem nós vamos rezar aqui nesse grupo para que vocês fiquem cheios do Espírito Santo. E aí ele apontou na minha cara, falou assim, você sabia que você pode ficar cheio do Espírito Santo? Cara, aquilo eu imagino ele, 12 anos, sentado. Impactado por essa palavra. Já balançado com um querigma até aí. E tanta gente hoje não consegue vivenciar um querigma, um grupo não consegue organizar um seminário assim, que mexe. E uma pessoa olha para ele e fala assim, você sabia que você pode ficar cheio do Espírito? Que é bem aquele modo de conduzir e pregar próprio. A pregação, ela é individualizada, é você. Ela exige uma resposta de cada um, né, Fernando? Exato. A palavra foi direcionada. Cara, eu fico arrepiado só de pensar. Qual que é? Os olhos estão marejando? Ele está falando, daqui a pouco o Espírito o conduz a liberar uma palavra específica para alguém ali. E assim, o que aquela palavra provocou em mim, porque eu ouvi aquilo e falei assim, eu comecei a dizer assim, Senhor, se é possível, então me enche. E assim, eu fiquei aquela semana inteira dizendo para Jesus, por favor, me enche, eu quero ficar cheio. Eu tinha 12 anos. Eu ficava dizendo, por favor, me enche, eu quero. Mas, Fernando, com 12 anos, você tinha noção do que era esse preenchimento? Lázaro, o testemunho daqueles jovens dizia que eles tinham algo que eu queria. Isso é algo que, assim, eu entendia, por exemplo, que ficar cheio do Espírito Santo era parecer com o Vinícius, que era o coordenador, que era um cara, assim, que toda a juventude olhava e dizia, meu Deus. Isso mexe muito comigo. Sabe? Então, eu quero ser. Isso mexe muito comigo, Fernando. Maiara, é o que eu tenho dito na minha vida missionária, pedido pelo amor de Deus. Porque quando a gente tem essa experiência de fato, acontece, né? Nós brilhamos de formas diferentes porque é Deus que brilha em nós. Exato. Então, o testemunho de quem está fazendo impacta. Demais. Então, assim, eu tinha uma noção de dizer assim, olha, o que ele tem, eu quero. E o que aconteceu com meu irmão, eu quero. E eu fiquei aquela semana toda realmente pedindo. E assim, tava difícil aguentar esperar uma semana. Tava difícil. Falando, meu Deus, o sábado... Pensa o poder dessa pregação. O sábado não chega, E eu ficava, sabe, naquela angústia, até que chegou o bendito do sábado. E quando assim... E aí, o bonito, sabe...
e acho que é importante a gente tocar em assuntos como esse, né? E os irmãos, por favor, não entendam como crítica, né? Porque não é essa a questão. Eu acho que, enquanto a gente reflete, se nós tivermos uma postura humilde, a gente vai dizer assim, Senhor, nós queremos revisitar a identidade do que somos e queremos melhorar porque nós te amamos, sabe? Lázaro, eu vejo assim que, embora fosse um grupo de jovens, nós, vou usar esse termo, nós não perdíamos tanto tempo naquilo que hoje nós denominamos como animações. Eu lembro, sabe, porque assim, já era uma juventude que vinha sendo sacudida, sabe, pela pregação da palavra de Deus. Então, assim, eles chegavam e já levantavam a mão e era só pra te adorar. A primeira música. E já começava o louvor e a adoração e a presença já vinha. Eu me lembro que, assim, eles cantaram só pra te adorar e já foram, vamos invocar o Espírito Santo. E aí cantou um hit de 96. Né? Começaram, eu navegarei. Rapaz, aí não tem pra ninguém. Rapaz, Lázaro, Maiara, eu cantei aquilo de todo o meu coração. Eu desejava cada palavra que eu estava dizendo para Deus, sabe? Eu navegarei, eu quero, sabe? E adorarei o Deus do meu amor. Quando eu comecei a cantar Espírito, Espírito, que de desce mão, como fogo, de mão levantar, o que aconteceu? Aí eu comecei a tremer, um calor de cima para baixo, de baixo para cima, tremer, comecei a chorar. E rompeu em mim uma oração em línguas. Assim, de forma espontânea. Espontânea, é um grito da minha alma. Eu posso dizer assim, era algo forte, que eu teria condições de controlar, se eu quisesse, mas a pergunta é, por que eu seria tão idiota? Não queria controlar. De fazer isso, eu nunca tinha sentido aquilo. Então eu comecei a tremer, a chorar e a falar em línguas. E ali, de repente, a música já tinha acabado. E eu continuava tremendo, chorando, de mãos levantadas, falando em línguas. Já tinha passado uns 10 minutos e eu continuava daquele mesmo jeito, até que comecei a atrapalhar a reunião. E os irmãos falaram, tira o menino e leva lá para trás. E eu saí... mergulhado. Saí corredor afora, tremendo, chorando e falando em línguas. Até que fui lá para trás, os irmãos me colocaram de joelhos e ali... O que eu posso dizer? O que estava acontecendo, assim, no meu interior? Era o Espírito. Estava dizendo para o meu Espírito, você é filho. Papai está aqui. Sabe? Papai está aqui. E eu ia dizendo, respondendo, Abá, Abá, Abá. Eu ia dizendo, meu pai. E aquela experiência impactou a minha vida para sempre. Hoje, com 41 anos... com tudo que eu já vivi, é para lá que eu olho, Lázaro. Para essa experiência fundante na sua vida. Para lá. Nos momentos mais difíceis, nos momentos sabe, da secura, da dúvida, eu podia muitas vezes questionar muitas coisas, mas eu não posso questionar que aquele dia eu ouvi a voz do Pai, dizendo, você é meu filho. Eu queria trazer uma pergunta aqui para a mesa. Essa experiência, Fernando, a experiência do batismo no Espírito, ela sempre precisa ser uma experiência emocional ou acontece de alguém ser batizado no Espírito e não sentir nada, por exemplo? Olha, os relatos que a gente conhece é que pessoas que recebem, por exemplo, a oração e no momento não têm uma experiência sensível, mas que posteriormente começam, sim, a manifestar sensivelmente, talvez não com choro, sabe, com tremer, com calor, mas começam a ter uma fome, sensivelmente uma fome pela palavra, um desejo e de orar de um modo que não havia antes. Ou seja, de fato, existe uma graça que está sendo dada ali, que aquela pessoa não tinha antes. Também. Exato, né? Até porque sentimento faz parte do ser humano. Ele não consegue negar que ele tem sentimentos. Como que eu nego um sentimento? Então, eu estou alegre porque leio a palavra. Uhum. Estou alegre, estou mais feliz, vivo melhor porque agora eu rezo mais. Passa pelo sentimento. Sem dúvida. No entanto, eu tenho percebido... Eu tenho uma história que é boa para contar.
Eu tive num seminário que meu grupo de oração há muitos anos, a gente pregou o seminário, e tinha um jovem que a cada caminho que ele fazia dentro do querigma, eu até o abordava para ver se ele estava sentindo alguma coisa, e ele dizia, não sinto nada. Olha só. Ele participou, inclusive, do momento da efusão, do batismo no Espírito, e ele decidiu ir embora, Fernando, dizendo que não estava sentindo nada. Mas ele era uma pessoa coerente. Então, durante o período do seminário, ele fez uma promessa que perdoaria o pai dele, que ele tinha dificuldade de relacionamento. E aí ele conta, no testemunho dele, que chegou em casa, ele viu o pai sentado no sofá, não teve coragem de abordá-lo na hora, foi direto tomar banho e, sem ter sentido nada, lá no seminário, debaixo do chuveiro quente, ele tremia, sabe? E aí, movido por aquela promessa que ele fez, ele se reconcilia com o pai e teve a vida transformada. Então, o que eu percebo? E é isso que eu coloco para vocês. No meu entendimento, o batismo no Espírito é uma experiência transformadora. O que vai mostrar se eu sou ou não alguém que de fato foi mergulhado no Espírito é uma vida transformada. Perfeito. Não é o orar em línguas, que pode ser uma consequência da graça. Mas o que acontece é essa transformação. Eu sou transfigurado Metanoia. nele. É isso, Fernando? Sem dúvida. Eu acho interessante, né? Quando você... por exemplo, quando a gente faz um estudo de filosofia do conhecimento, por exemplo, você vai pegar uma definição, por exemplo, de Aristóteles. Ele vai dizer assim que não há nada que esteja no intelecto que não passe primeiro pelos sentidos. Uhum. Então, todo o processo de apreensão, ele passa pelos sentidos. O Senhor sabe, né? Ele nos criou, né? Ele usa do dado antropológico para poder falar conosco, para comunicar graça conosco. E aí, hoje a neurociência está aí para dizer que tudo aquilo que nós vemos, escutamos, cheiramos, ou seja, tudo aquilo que nós entra pelos 5 sentidos, sob forte impacto emocional, gera crenças que podem ser potencializantes ou limitantes. Né? Então, o Senhor muitas vezes permite que essa primeiríssima experiência seja acompanhada desse dado profundamente antropológico para que a gente possa ter essa experiência fundante que estabelece essa marca crença profunda que vai nos acompanhar para o resto da nossa vida. Isso é dado, isso é próprio da experiência religiosa, né? Fernando, da experiência de Deus. Diante disso, a gente percebe que Deus tem uma forma específica de cuidar de cada alma. Uhum. Ele vai, por exemplo, tocar na Mayara da forma que ela compreende. Exato. Vai tocar no Fernando da forma de compreensão do Fernando. Então, é maravilhoso a gente pensar nisso, porque ele é tão fantástico, tão amoroso, que ele cuida de forma individual. A experiência, ela não se repete. Uhum. Cada pessoa faz a experiência de Deus de uma forma. Isso é maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Senhor não trata o Senhor não trata com multidão, né? Conhece ele antes que no seio da tua mãe fosses formado, te conhecia. Eu te chamei pelo nome, o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. É muito, né? Ele trata individualmente conosco, fala, conhece. Nossa, e é tão lindo ver isso. A gente pode ter, por exemplo, nós 3 aqui, se nós começarmos a partilhar cada um o seu testemunho, nós vamos encontrar o denominador comum, mas nós vamos ver que de modo muito particular ele nos amou, nos atraiu, nos seduziu, né? Então, realmente, é por aí. Como eu falei no nosso episódio de lançamento, Fernando, aqui nesse podcast, muitas das vezes vai ser um confronto de geração. Uhum. Né? Eu e o Lázaro, a gente tem anos de diferença, e isso é maravilhoso, porque a gente Sim. pode dar parâmetro para muitas coisas. E o que eu percebo, escutando você, escutando o Lázaro, é que vocês falam da primeira experiência
e a experiência que vocês olham sempre quando precisam. Ou seja, quando estão em necessidades espirituais, numa secura, como você falou, eu consigo olhar. Como que a gente pode compreender a minha geração, por exemplo, que gosta e persegue momentos e momentos e momentos e momentos, vou usar a palavra retiros e retiros e retiros e retiros, experiências e experiências, e a gente não consegue mais escutar nessa geração que vem vindo, aquele dia mudou a minha vida. Poxa vida. Uma bela pergunta, hein, Fernando? Pra vocês dois. Uma pergunta difícil. Quer responder primeiro? Não, vai você primeiro. Hoje você é o convidado. E aqui, de forma que vocês podem comentar isso que eu falei e também dar dica para os líderes, sabe? Porque às vezes eu acredito que a gente até anda vivendo liderado por pessoas que também não têm esse impacto. Primeira coisa, assim, sendo franco, eu vejo assim que se nós tivermos um coração bem aberto mesmo para tudo que o Espírito está realizando na igreja, se nós não nos fecharmos, né, e não olharmos para o lugar eclesial que Deus nos chama a estar como um gueto, porque não deveria ser um gueto, mas um membro do corpo, entende? Se nós olharmos assim, nós vamos perceber que talvez, ou seja, a pregação do evangelho querigmática, talvez a gente sinta falta dela em alguns ambientes, mas pela misericórdia de Deus, ela superabunda em outros ambientes. Eu tenho visto, por exemplo, né, aqui no estado do Paraná é muito forte o movimento de acampamentos, por exemplo. E é inegável que quem tem participado de muitos desses acampamentos tem recebido uma pregação do evangelho, assim, querigmática muito verdadeira, muito genuína, com fruto de conversão, sabe? Então, assim, às vezes, então, assim, eles têm isso como um valor, né? Muitos deles sofrem com a dificuldade da perseverança. Já, por exemplo, as novas comunidades têm muitos meios de perseverança. Se nós olharmos como corpo e nós tivermos a humildade de beber desses meios de perseverança dos irmãos de cá, sabe, a questão da pregação do querigma aqui, e assim, humildemente olhar para tudo aquilo que o Senhor está dando para a igreja dentro da corrente de graça. Assim, tem muita gente hoje que é referência, né, na pregação. Eu diria assim aos jovens, de modo especial, que não se permitam limitar. Contentar com pouco também, né? Contentar-se com pouco. Sabe, abrir o horizonte e dizer assim, não, eu quero ser exposto a essa pregação do Evangelho. E para isso eu tô disposto sabe, a realmente... A viver. Eu partilho com vocês algumas questões que, a partir dessa tua visão, para mim são importantes. Uhum. Nós estamos falando de pregação querigmática. Sim. Quando a gente fala de querigma, nós não estamos relacionados somente a temas, Mayara. É muito mais profundo que isso. Isso é fantástico, isso é importante. Algumas características de uma pregação querigmática, ela é centrada na palavra. Então, é uma pregação bíblica. Fantástico. É uma pregação testemunhal. Ela é uma pregação realizada na unção e no poder do Espírito. Uhum. E, muitas vezes, ela deveria ser uma pregação acompanhada de sinais e prodígios. O que eu tenho percebido é que, em muitos lugares, a pregação querigmática ela deixou de ser tão centrada na palavra e ela é centrada no testemunho pessoal do evangelizador, que é importante, que tem o seu lugar na pregação. Mas o centro da pregação querigmática é a palavra. É a palavra que gera esse impacto, que exige essa resposta. Sabe, tem até aquele documento que o Fernando vai saber citar com um pouco mais de clareza do que eu, Providentíssimos Deus. Ela diz que o pregador precisa se aproximar desse arsenal
Veja, chama, Fernando, a palavra de um arsenal. O que um soldado vai fazer no arsenal? Ele vai buscar armas. Um soldado que sai do arsenal, ele sai armado até os dentes. É isso aí. Então, o documento vai dizer, Mayara, que o que dá autoridade ao pregador é a palavra. Ela confere autoridade, eloquência vigorosa, está escrito no documento. Então, não é saudosismo que nós estamos partilhando. É uma constatação de visão. e é algo que nós precisamos o quê? O Fernando usou uma expressão, revisitar. O que nós precisamos é voltar a beber dessa fonte inesgotável. Fernando, o evangelho é poder de Deus agindo na vida das pessoas. Eu acabava de dizer isso para o Fernando. Mayara, a palavra, ela tem o poder de apagar o meu passado, transformar o meu presente e projetar o meu futuro. Você tocou, eu queria que a gente olhar para essa palavra com todo carinho. Evangelho. Nós temos muita dificuldade hoje no nosso meio, no nosso contexto católico, porque nós diluímos o conceito de evangelho. Quando hoje você fala numa paróquia, você ouve uma pregação ou uma campanha, quando se fala de evangelho, a coisa diluiu-se de tal modo que na cabeça de muita gente, evangelho é tudo. Se é tudo, não é nada, gente. Se você pega um texto e sublinha tudo, você não sublinhou nada. Quando você fala, sei lá, evangelho, e aí, tipo, cabe no conceito de evangelho o cuidado com a casa comum? Cabe no evangelho as questões sociais? Cabe... Eu já vou responder, não. Não. O evangelho reverbera no cuidado da casa comum, reverbera nas questões sociais. E aí me permitam, né? Quando a gente fala de pregar o evangelho, não é pregar sobre isso, não é pregar sobre questões sociais, mas eu desço mais. Tem muito grupo que tem uma tara atávica por afetividade e sexualidade. Lindo, não é evangelho. Mas é lindo. O encontro sobre matrimônio, lindo, mas não é o evangelho. O evangelho é Jesus Cristo, é anúncio de Cristo. Morto, ressuscitado para a salvação da humanidade. Isso é evangelho. O apóstolo Paulo fala, primeira de Coríntios, capítulo 15. Ele começa, eu vos exorto, irmãos, a que permaneçais firmes no evangelho que vos preguei, sob a condição de seres salvos. Ele não para por aí, ele não se contenta em dizer isso. O evangelho que eu preguei a vocês é este, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as... E aí, que ressuscitou, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, que apareceu aos 12, que apareceu a mais de 500 irmãos, que apareceu a Tiago, e por último apareceu também a mim como a um abortivo, porque persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo fala, o evangelho, o nicho, o centro do evangelho é o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, testificado pelos apóstolos, testificado pelos irmãos. Isso vos anuncio. Na carta aos Romanos, logo no início, a carta aos Romanos ela é muito importante para nós entendermos o que é evangelho, por exemplo, para Paulo. Porque assim, você tem todas as demais cartas, são cartas pastorais dele. Ele passou por uma determinada igreja e ele está escrevendo para consolar, ou para exortar, ou para saudar os irmãos. A carta aos Romanos não é assim, ele ainda não foi a Roma. Ele está manifestando o desejo de ir para lá. Está falando com uma comunidade que não foi ele que fundou. Exatamente. E ele está mandando para os irmãos, assim, olha, as minhas credenciais, aquilo que eu prego é isso daqui. Então, é quase como se nós estivéssemos olhando para um evangelho segundo Paulo, a carta aos Romanos. Ela tem essa profundidade. Então, ele começa, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para... E aí ele vai, se você abrir, ele descreve em Romanos... Lê para nós, Lázaro. Abre Romanos capítulo 1. Né? Porque assim, primeiro, você vai ver, ele vai demonstrar que... Lê, vamos lá. Estou lendo na tradução da Bíblia Ave Maria. Isso, olha só. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo,
reservado para anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Esse Evangelho, Deus prometera outrora pelos profetas na Sagrada Escritura. Aonde? Na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura. A centralidade da palavra. É nela. Acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder da ressurreição dos mortos. É isso. Pode ir. Vai, mais um pouco, vamos ver. E do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui ele está fazendo uma definição, né? Basicamente, né? E assim, vamos colocar assim, a primeira pregação do Evangelho, depois da ressurreição, o próprio Jesus a realiza. Ele realiza aos discípulos de Emaús. Eu ia falar, né? A gente pode pegar um paralelo de Paulo, que faz toda essa pregação, mas a gente está vivendo tipo o discípulo de Emaús. Exatamente. Lucas vai dizer assim, que começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava-lhes o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então, nós poderíamos definir, né, que o Evangelho é quem é a pregação a respeito de quem é Jesus e qual é a sua obra segundo a revelação das Escrituras. É isso. É isso. Então, às vezes, nós, de um modo didático, inclusive, nós ensinamos dentro dos nossos ambientes carismáticos amor de Deus, pecado, salvação, fé, conversão. Isso é um sumário, são colunas que nos ajudam a fazer este anúncio. Mas, para muitos, dizer assim, você tem que pregar o querigma, é ficar repetindo essas pregações o tempo inteiro. Temas, Quando o querigma é você, a partir de qualquer um dos textos desta palavra, você for capaz de dizer quem é Jesus. Qual é a sua O obra? Antigo Testamento anuncia, aponta para Cristo. Né? Exato. Então, é isso, Fernando. E a igreja, logo em Niceia, ela vai responder quem é Jesus e qual é a sua obra. Ele é um só Senhor, ele é Jesus Cristo, ele é Filho unigênito de Deus, ele é nascido do Pai antes de todos os séculos, ele é Deus de Deus, ele é luz da luz, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ele é gerado, não é criado, ele é consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Qual é a obra dele? Por nós homens, para nossa salvação. Desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem, por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Não terá fim. Esse é o anúncio. Não para de assistir o podcast agora, que não acabou. Só o começo. É esse anúncio poderoso que leva-nos a uma tomada de decisão. Essa pregação é tão impactante que, por exemplo, na minha vida, dia 20, 21 e 22 de abril de 89, Fernando. Não tem como esquecer essa data. Foi tão impactante aquele anúncio tão poderoso que eu fui exposto que a gente guarda, inclusive, o dia, mas é impressionante. Fernando, eu sei que esse é um dos seus objetos de estudo. É a questão do batismo no Espírito Santo. Como é que nós podemos situar batismo no Espírito Santo dentro da doutrina católica? Fantástico. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, Lázaro, e acho que você já nos ajudou aqui, Mayara, é essa definição. Porque, assim, o termo batismo no Espírito Santo, ele é um termo bíblico, embora você não encontre batismo no Espírito Santo nesse formato, né, substantivado. Você vê, por exemplo, sereis batizados no Espírito Santo. Sim. Mas o termo batismo no Espírito Santo, desta maneira, você não o encontra, né? E
a terminologia batismo no Espírito Santo, ela não vinha, vamos colocar assim, ela passou a fazer alusão unicamente à economia sacramental. Então, nós estamos falando do batismo na água, né, para a remissão dos pecados e regeneração, e o aperfeiçoamento dessa graça, o revestimento de poder para a missão, crisma, ou, né, que é uma corruptela da palavra carisma. Você recebeu o carisma. É interessante isso, crisma. Então, assim, nós temos isso se dá na economia sacramental. Embora hoje nós tenhamos essa dificuldade e nós temos e fazemos essa separação, mas é evidente que na igreja primitiva, nos seus 4 primeiros séculos, essa separação simplesmente ela não existe. E quem nos ajuda a perceber isso muito bem é o próprio rito de iniciação cristã de adultos que o Papa Paulo VI promulgou em 72. Quando você olha, porque o que é esse rito? Basicamente, é uma compilação das melhores práticas de iniciação da igreja primitiva. Cada uma delas tinha uma certa liberdade no modo como conduzia alguém, retirando essa pessoa do império das trevas e conduzindo para o reino do Filho do seu amor, né? Então, cada um tinha um modo. Havia aí um denominador comum, mas cada um, em algumas dioceses, usando a nossa terminologia atual, durava mais, outras um pouco menos, mas basicamente, né, tocava-se os mesmos temas. E o Paulo VI olha para isso, né, e aí ele junta e compila essas boas práticas, e aí ele vai mostrar para nós essa iniciação se dando em 4 fases. O documento foi escrito em 72 e ainda é válido, Fernando? Completamente válido, e é triste ver como ele não pauta a vida das nossas comunidades eclesiais. É triste ver, sabe? Sendo muito sincero, ele não pauta. Nós não vemos isso traduzido na vida das comunidades. E para quem está assistindo não sabe o que é o documento 70... Não, é o rito de iniciação cristã. A gente precisa que vocês expliquem para quem está assistindo e não conhece. Exato. O Papa Paulo VI, justamente, ele pegou todas as práticas e liturgias que aconteciam na igreja primitiva para conduzir alguém, sabe, usando a palavra do apóstolo Paulo, do império das trevas para o reino. Era pagão. Exato. Então, havia um processo, um modo, né, de conduzir essas pessoas. Né? O processo ordinário, porque sempre teve a ação soberana de Deus que pura e simplesmente, né, o apóstolo Paulo caiu e levantou apóstolo. Poxa vida. Né? Embora ele vai... Literalmente. Essa é a verdade. No caso aqui, nós estamos falando de uma exceção, né? Exato. Mas a regra seria a prática. Alguém, de modo paulatino, ser conduzido e vai... Passando, né, por essas 4 fases. Exato. A primeira, o documento vai chamar de pré-catecumenato, que é o momento no qual a pessoa é exposta ao evangelho. O evangelho que nós estamos falando aqui. Que a gente falou, querido. E aí, assim, o documento fala exatamente qual é o conteúdo. A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai dizendo quais são os frutos esperados. Vai dizer assim, olha, um princípio de conversão, um princípio de penitência, ou seja, a primeira coisa que a pessoa que é impactada pelo Evangelho faz é dizer, afasta-te de mim, eu sou um pecador. O senso a minha realidade é essa. E a misericórdia de Deus que estende a mão, esse Jesus que morreu por você, que derramou o sangue, está vivo. Então, senso de penitência e um princípio de vida de oração, um desejo de estabelecer um relacionamento com o Pai. Isso surge logo no início. Na pré. Então, nós estamos falando aqui sobretudo na igreja primitiva, de alguém que ainda não tem o sacramento do batismo. Sim. Mas se ela está ouvindo a palavra de Deus, se ela está demonstrando uma conversão incipiente, se há penitência, se há desejo de oração, o Espírito do Senhor já está agindo. O Santo Agostinho vai chamar isso de graça preveniente. Então, já está ali uma ação do Espírito Santo. Essa pessoa vai, depois que ela termina esse momento de exposição,
ela fazia parte do rito dos catecúmenos, no qual ela escrevia o seu nome num livro, comprometendo-se assim, eu quero me tornar um cristão. Aí ela entrava no segundo momento, e o segundo momento era extraordinário, porque o catecumenato era a pessoa sendo discipulada nas Escrituras. Olha a palavra, discipulado. Discipulado nas Escrituras, e cada termo aqui é importante, nós temos que esmiuçar cada um. Nas Escrituras e o entendimento da igreja no decorrer do tempo sobre estas Escrituras. O entendimento de quem? Da igreja. Da igreja. Então nós estamos aqui já tocando o tripé. O magistério, né? Os bispos da igreja, nós estamos falando da Escritura e nós estamos falando de uma tradição interpretativa dessas Escrituras. Perfeito. Entendeu? Outra questão fantástica. E perceba como nós estamos matando a transmissão da fé. A transmissão da fé não era uma sala de aula. Não era um quadro negro. Entendeu? Perfeito. A transmissão da fé era cultica e celebrativa. Havia uma liturgia, né? Pra ser vivida. Exato. Era algo, vamos dizer assim, sendo muito sincero, era um grupo de oração. Porque se salmodiava ao Senhor comunitariamente, né? Os irmãos eram cânticos espirituais, ensino na Escritura, oração comunitária, intercessão, tudo isso se dava na transmissão da fé, semana após semana. E o apóstolo Paulo é interessantíssimo, se você ler Atos dos Apóstolos, quando ele chega em Éfeso e ele começa a pregar na sinagoga, ele é expulso da sinagoga e ele entra na casa de um irmão e um irmão cede uma escola, o pátio e ele começa a usar a escola. A Bíblia diz que Paulo dedicava tempo diário aos irmãos. Por isso que não é reunião semanal, é discipulado. Dia a dia. Discipulado exige gastar tempo com pessoas, né? É discipulado. Para formar tem que... É transmissão de vida, discipulado. Fernando, não é transmissão de conteúdo. Essa é a segunda etapa. Segunda etapa. Então, assim, basicamente, na Escritura, nós íamos retirar dela quatro grandes temáticas. O que é que nós cremos? Como é que nós rezamos aquilo que nós cremos? Como é que nós celebramos aquilo que nós cremos? E como é que nós vivemos a partir daquilo que nós cremos? Basicamente, a estrutura do nosso catecismo da Igreja Católica, né? Esses quatro grandes pontos. E nós dependemos daqui, e aqui, Lázaro e Maiara, se todos os pregadores católicos prestassem atenção nisso daqui, isso acho que abre uma chave, né? Porque por causa desses tempos e conteúdos e tipos de reunião, nós dependemos daqui os tipos de pregação que se podem fazer. Por exemplo, nós chamamos a pregação lá do pré-catecumenato, nós hoje chamamos ela de pregação querigmática. Mas a palavra querigma significa anúncio. Anúncio. Nós chamamos hoje de primeiro anúncio, né? Então assim, primeiro anúncio dá muito mais sentido, porque anúncio, ou seja, uma catequese, tudo isso não deixa de ser um anúncio. Uhum. O apóstolo Paulo, qual é a terminologia dele para falar deste conteúdo? Ele diz assim, a palavra da fé que pregamos, né? Aí ele vai dizer, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra, aquilo que hoje nós chamamos de querigma, Paulo, na carta aos Romanos, chama de palavra da fé. Essa é a terminologia dele. Então, quando nós começamos a tirar das Escrituras quem é Jesus e qual é a sua obra, né, no poder do Espírito, a partir das Escrituras, nós estamos entregando a palavra da fé. E esta palavra da fé, quando a pessoa ouve a palavra da fé, ela tem um encontro, essa palavra carismaticamente presentifica o que ela está anunciando e ela tem um encontro com o Cordeiro Pascal. O Papa Bento XVI falou isso em muitos documentos, que
essa questão do encontro com uma pessoa. Exato. É a experiência que nós chamamos de experiência de Deus. Exato. Né? É o encontro esse com uma encontro. pessoa. É um encontro com uma pessoa. Exato. Deus é amor, Deus caritas est. Ele abre falando isso. Né? Que é um encontro com uma pessoa. Isso é simplesmente extraordinário. Então, assim, essa é a pregação que todo católico devia ser exposto logo no início. Aí, Então, primeiro, querigma. querigma, Segundo, palavra da fé. A segunda é quando você já vai dando os rudimentos do que cremos. Então, seria catequese. a catequese. Exato. Por isso que Terceiro, chama o segundo catecumenato. A Isso. segunda. A terceira a palavra grega é didascalia. Então, a didascalia é quando você começa a aprofundar o conhecimento dessa fé. A catequese dá os rudimentos, a didascalia é quando você começa a conduzir o irmão para águas mais profundas da vida espiritual, enfim, de tudo. Então, uma mistagogia? Exato. Todo esse caminho, ele precisa ser mistagógico. Maiara, isso aqui, só essas 4 etapas dava muitos podcasts. Eu queria vender esse aqui, eu não queria nem dar de graça. Mas faltou a quarta. Guarda essa palavra, mistagogia, porque ela é importantíssima. Então, didascalia e você tem a paráclesis. Essa aí é importante. Que é a palavra de consolação ou de exortação. Ou seja, tem muitas vezes, se o pregador tem consciência disso, às vezes o que o Senhor quer dar para a assembleia de oração é uma paráclesis. Ele está ali para trazer uma exortação ou uma consolação. Dependendo do ambiente, ele está ali para conduzir os irmãos a uma didascalia. Dependendo das pessoas, a uma catequese. E dependendo das pessoas, a palavra da fé. Então, quem está diante de mim? Qual é a modalidade da reunião? O que a gente chama de leitura de unção. Leitura de unção, eu olho para o público que eu vou pregar e... Então, isso tudo já nós contemplamos na segunda fase, que é própria, né, desse período. E olha que aqui Lázaro, mas, Fernando, nós estamos falando de todo esse histórico para fundamentar o batismo no Espírito Santo na doutrina. Que entra agora. Olha o que o Rica fala. Rica, Maiara. O rito de iniciação cristã de adultos. Rito de iniciação cristã de adultos. É aqui, ó. Olha só. Para que uma pessoa saia do pré-catecumenato e entre no catecumenato, o instrutor, né, faz às vezes de um padrinho, ok? Porque ainda não é batizado, então ele tem um instrutor, um discipulador, basicamente. Que deveria ser o padrinho. Cada irmão deveria ter um discipulador no princípio de iniciação. Olha que extraordinário. Um princípio, inclusive, de paternidade espiritual, sinceramente, que nós devemos exercer numa comunidade cristã uns com os outros. Mas aí, ele ajuda o ministério ordenado a verificar os frutos de alguém que recebeu a palavra da fé. Se manifesta na irmã, no irmão, princípios de conversão, se manifesta no irmão a penitência, eu vejo isso, a vida dele já está falando, bem-vindo ao catecumenato. Se não, você continua ali. Isso, olha que coisa extraordinária. Para que o irmão saísse do catecumenato, e está escrito no Rica isso, e entrar no terceiro período, que é o período de purificação e iluminação, ele deveria demonstrar... Aqui esse período Lázaro, eu acho muito legal, de purificação e iluminação. É aqui, ó. Ele diz assim, é necessário que a pessoa manifeste que ela foi transformada na sua mentalidade. Aqui entra a palavra metanoia. Houve uma transformação completa do seu modo de pensar, sabe? Ela já e começa a descrever, ela já tem vida de oração, ela já está apaixonada pelo Senhor, ela já abandonou o mundo, ela já está apaixonada e ela está ávida por ser conduzida aos divinos mistérios. Se você pegar os frutos esperados pela igreja para que ela possa sair desse momento e entrar na purificação e iluminação, em outras palavras, ela está dizendo assim, é normativo que essa pessoa esteja cheia do Espírito Santo, carismaticamente. Em outras palavras, batizada no Espírito Santo. Aí vem, para que nós possamos entender o batismo no Espírito Santo dentro da doutrina católica, o que é esse batismo no Espírito Santo? A transformação
completa. Ou o que o padre Herbert Michelin dizia, ele dizia assim, o batismo no Espírito Santo é uma experiência crítica e de sentido. A palavra crise, no grego, significa mudança. Então, uma experiência crítica. Eu era de um jeito, eu pensava de um jeito, eu agia de um jeito, eu vivia de um jeito, e eu fiz uma experiência, eu entrei em crise. Eu mudei. O Espírito Santo me meteu em crise. Eu fui transformado, eu mudei. E ela imprimiu um sentido. Eu vivia para uma coisa. Agora eu vivo para o Senhor. Fernando, eu me lembro que no retiro que eu fiz com Reinaldo Bezerra e o Tatá juntos, Nossa. eles trataram sobre essa questão do batismo no Espírito. Tatá pegou o texto de Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E ele parafraseou. Ele disse assim, olha a frase, aquele que seduz o seduzido determina a sua existência. É isso. Uma vez que eu sou mergulhado nessa experiência, essa experiência me dá sentido de vida. Essa experiência transforma a minha vida, me preenche de tal maneira que eu vou viver a vida buscando repetir a mesma experiência. Fantástico. Lindo isso, né? Nossa, extraordinário. E aí, ô Lázaro, olha que coisa extraordinária. Quando surge o movimento carismático na Igreja Católica? 1900 e... Nós estamos falando de 1967 como marco, né? Na verdade, assim, já há uma movimentação do Espírito a partir de 65 no Cursilho de Cristandade, até que em 67 acontece esse primeiro retiro. E aí o que acontece? Renovação carismática é um mover espiritual em todo o corpo de Cristo, e todas as igrejas ditas históricas estavam se abrindo para isso. Nos Estados Unidos de modo muito especial, mas depois no mundo todo. E às vezes sem nenhum tipo de conexão. Era uma ação soberana. E aí cada uma dessas igrejas históricas começa a levantar um corpo teológico para tentar entender, explicar e fundamentar de acordo com sua tradição. Porque a experiência primeiro, ela foi... A próprio termo, experiência. Exato. Nós primeiro experimentamos para depois fundamentar na doutrina. Foi isso que aconteceu conosco, Maera, lá nesse período 90... É o período que eu estava iniciando na vida da renovação. A gente primeiro fez uma experiência, muitas vezes nós não compreendíamos. E por isso... fundamentar. Teologicamente. E de modo especial a pneumatologia. Fernando. Toda a história da igreja, a pneumatologia, ela é precedida pela experiência, depois que ela vira teologia. Eu vi um comentário que o padre José Eduardo, e você também fez um comentário a respeito do batismo no Espírito no seguinte sentido: graça santificante, graça atual. Eu queria que você falasse explicando o que é graça santificante primeiro, e aí eu quero te perguntar, o batismo no Espírito é uma graça atual? Eu acho que é o modo mais preciso, porque aí o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando utilizar a terminologia da nossa teologia espiritual mais clássica. Sim. Né? Nós estamos lançando mão dos grandes baluartes da teologia espiritual para tentar entender e explicar a questão do batismo no Espírito Santo. Basicamente, é olharmos para o Espírito Santo como com dois grandes braços de atuação, né? Os documentos da igreja vão dizer que o Espírito reveste a igreja com dons hierárquicos e carismáticos. Eu queria até fazer uma citação disso. Uhum. E o Venecita Ecclesia, né, que vai dizer isso. Deixa eu pegar aqui. Acho que no primeiro parágrafo, Fernando, da carta, é uma carta mesmo, né? Uma carta da Congregação para a Doutrina da Fé. Aos bispos do mundo inteiro. A primeira frase mexeu muito comigo. Está escrito assim: a igreja rejuvenesce no poder do Evangelho e o Espírito Santo continuamente a renova, edifica e guia com dons hierárquicos e carismáticos. Exatamente. Os dois braços de atuação do Espírito, né? Para que a gente consiga entender isso, tanto o Papa João Paulo II quanto o Papa Bento XVI já vinham retomando esses ensinos do Concílio Vaticano II, do Papa Pio XII, na Mystica Corporis, falando
usando duas terminologias da filosofia, essência e natureza. Né? Então, assim, quando ele falava, quando ele usava o termo essência, né? Já sem enrolar muito e usando exemplos para ajudar todo mundo a entender. Quando a gente fala de qual é a essência do ser humano? Corpo e alma. Alma espiritual. Então, isso, se você tira o corpo, sei lá, uma alma penada, sei lá, não é o ser humano. E se você tira a alma, nem corpo mais é cadáver. Né? Para ser humano, é necessário que haja essa unidade, né, de um espírito encarnado, corpo e alma. Na igreja, tanto João Paulo II quanto Bento XVI vão dizer que a essência da igreja é instituição e carisma. Se você arranca a dimensão institucional, já não é mais a Igreja de Cristo. E se você arranca a dimensão carismática, já não é mais a Igreja de Cristo. Então, é interessante o porquê o Senhor Jesus escolhe 12, constitui os 12, e estes 12, vai dizer o livro do Apocalipse, se assentam em 12 tronos e julgam as nações. Porque, de um modo explícito, o Senhor institucionalmente está dizendo assim, a igreja constituída aqui é cumprimento da promessa de Deus a Israel, as 12 tribos institucionalmente colocadas por Deus não estão sendo revogadas, o Senhor não revogou a lei, o Senhor está levantando a lei, levando ela à perfeição, e a igreja é o novo Israel. Nós estamos agora, a família a família agora é católica, a família agora é universal. É universal. Então, essa dimensão institucional manifestada nos 12, né? E estes 12 que vão deixando vigias nas igrejas, a palavra vigia é episcopo, da onde vem o nosso termo bispo, né? Que vai impondo as mãos sobre os anciãos, presbiteroi, os presbíteros, né? E que depois vão impondo a mão sobre os diáconos, também, e esse ministério hierárquico, a ministração do dom hierárquico vai gerando o ministério, melhor dizendo, o ministrar da hierarquia dá à igreja dons hierárquicos. Então, eles vão dar o que à igreja? Os sacramentos, os sacramentais, a ação institucional do Espírito, né? A graça enviada por meio deles, por exemplo, é santificante. Fernando, então nós temos aqui. Então, olha aqui. A igreja, ela é edificada, guiada com dons hierárquicos e carismáticos. Exato. Os dons hierárquicos, então, edificam a igreja através dos sacramentos. Fantástico. É isso? Exato. Os sacramentos, nós lembramos lá na catequese, é um sinal sensível da presença de Deus. Exato. Então, tanto carismas quanto sacramentos trazem a presença. Isso é fundamental nós entendermos. Tudo é sobre a presença. O desejo, o plano de Deus é estabelecer o seu tabernáculo no meio de nós. O plano de Deus... Então, se eu fosse você, não saía daqui ainda que não acabou depois dessa. O plano de Deus é, desde o início, o que Deus quer é inserir o homem dentro da família trinitária. Eu gosto muito dessa terminologia, né? O verbo tabernacular. É um Deus que se coloca dentro. Arma sua tenda no meio da humanidade. Isso é maravilhoso. Pensa. E a gente vê esse carinho todo de Deus, mas também em todo o processo esse rito de iniciação, né? Até chegar na outra parte importante também, eles já iniciavam sabendo de tudo isso que você está trazendo para nós. O caminho de Lucas 24, dos discípulos de Emaús, é o espelho disso tudo. Perceba que coisa extraordinária. Jesus começa passando por Moisés, pelos profetas, ele vai citando tudo aquilo que a Escritura dizia a respeito dele e do que deveria acontecer. Quem é Jesus? Qual é a sua obra? O próprio Jesus começa a explicar para eles. E vai conduzindo eles para onde? Jesus faz de conta que ia seguir o caminho. Eles falam, fica conosco, Senhor. Eles vão para a mesa.
Aí, aqui é espetacular, porque o Senhor Jesus, e essas palavras, esse gesto, ele é recolhido em todas as orações eucarísticas de todos os ritos. 4 ações, né? Ele, em latim, vai dizer assim, né, accepit, ou seja, toma, fregit, parte, benedixit, fregit, et deditque. Então, ele toma, abençoa, parte e dá. Essa ação é a ação eucarística. É exatamente o que está escrito em Lucas 24. Então, diz que quando ele faz esta ação, os discípulos Reconhecem que é o o Senhor. Senhor. Mas aí, aqui é que vem o negócio. Não ardia nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. O grande problema é que nós estamos conduzindo os irmãos para a mesa eucarística sem que antes lhes arda o coração pelas Escrituras. Eu acho fantástico nesse texto de Emaús é que, por exemplo, a bênção, normalmente ela era dada pelo chefe da casa. Quando os discípulos permitem que Jesus abençoe, eles já estão reconhecendo a autoridade de Jesus, Maera. Então, naquele momento, inclusive, por exemplo, ele passa de um desconhecido para uma autoridade. Um mestre. Depois ele é convidado e agora ele tem a autoridade para abençoar. É o caminho. Ele é Senhor ali. Então, o caminho de Emaús nos leva a reconhecer o senhorio de Jesus. Espetacular. Fernando, aí então, a igreja é edificada pelos dons hierárquicos. Exato. Sacramentalmente, a presença se estabelece através dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos. Fantástico. E por que a Eucaristia é chamada de Santíssimo Sacramento? É justamente por causa da questão da presença. Em todos os sacramentos, ou seja, quando o sacerdote vai, eu te abençoo, é Jesus. Né? Eu te batizo, é Jesus. Todos eles. Mas na Eucaristia, essa presença... Corpo, sangue, alma e divindade. Ela é especialíssima. Então, assim, sacramentos, santos sacramentos e o Santíssimo. Perceba que a questão é a presença. É a presença. E aí, por exemplo, então, a igreja é edificada e renovada pelos dons carismáticos. Como é que os dons carismáticos trazem a presença? Fantástico. A gente vai perceber que o grande propósito do Senhor é estabelecer o seu tabernáculo e manifestar a presença. Vamos usar um texto clássico. O apóstolo Paulo explicando aos Coríntios, quando ele começa a dar a sua grande catequese sobre os carismas. Né? Capítulo 12, 13 e o 14. O apóstolo Paulo vai dizer assim que se entra no meio de vossa assembleia alguém que vê os segredos de seu coração revelados, não há ele de perceber que a presença de Deus está ali. E dar glória a Deus. E glorificar. Assim, a gente pode citar muito, mas assim, a nossa experiência de grupo de oração carismático, eu posso dizer por mim, e cada um, eu acho que os irmãos também podem confirmar. Quando eu cheguei naquele grupo de oração, e quando eu, pela primeira vez, eu não somente vi o dom das línguas, mas eu experimentei a ambiência dos gerada, e a profecia, e aquilo que gerou, e o louvor, e aquilo que foi... Sabe, quando eu vi os carismas em atuação, o que o Espírito dizia para mim é... Deus está aqui. O Nazareno está aqui, ele está andando aqui. O Nazareno está aqui. Ele está vivo e ele está nesse lugar aqui. Então, assim, e aí fala assim, Jesus está vivo. Aquilo que está na palavra está acontecendo hoje. Então, essa é e olha que interessante. Isso, sinceramente, algumas pessoas, eu não sei por que cargas d'água, porque eu nunca dei motivos para isso, né? Acham que... não sei que eu
porque eu gosto de citar muitos livros e que, por consequência, eu não dê tanto valor às apostilas. Eu sou apaixonado pelas apostilas da renovação. Eu acho que elas são, assim, é uma capacidade. Os camaradas que fizeram as apostilas, os irmãos que, né, foram de uma capacidade de síntese, de compilação impressionantes. Também acho. Lá na apostila Identidade da Renovação Carismática, há uma definição de unção que eu amo. Ele vai... Porque, assim, de novo, os dons do Espírito Santo são hierárquicos e carismáticos. Quando nós falamos de unção na dimensão hierárquica, nós estamos falando de ungir com óleo, sacramentalmente. Isso se dá no batismo, isso se dá na crisma, isso se dá no sacramento da ordem, isso se dá na unção dos enfermos, por exemplo. E também se pode fazer isso com os sacramentais. Isso é unção. Mas e na dimensão carismática? É um senso da presença. Fantástico. Essa é a exata definição que a apostila diz. Unção é o senso da presença. Você ajudou essa apostila? Essa não. Ah, tá. Ou seja, por que a gente fala assim, nossa, esta pregação está ungida? Essa música Porque está o ungida. senso da presença está ali. Porque enquanto se prega, a pregação está gerando um senso da presença. Eu gosto de usar uma frase para definir unção. Eu gosto de usar uma frase para definir unção. Unção, para mim, é poder de Deus agindo na natureza humana, Fernando. Fantástico. Então, quando você percebe isso, Deus está agindo, você fala, está ungido. Eu, nesse momento, estou sentindo a presença. Eu sei que você que está assistindo gostaria de estar no meu lugar. Mas eu quero dizer, o senso de presença e unção aqui está... É fantástico. O nível está muito alto aqui, meus amigos, nesse podcast. Fernando, eu tem uma palavra ardendo dentro do meu coração. A 2 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora, olha isso. Mas todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como no espelho a glória do Senhor. E nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecente, pela ação do Espírito do Senhor. Capítulo 3, o autor está falando a respeito, fazendo aquela comparação de Moisés, que o rosto dele brilhava. Diante da sarça. Na verdade, foi quando ele estava em jejum, né? Ele passou 40 dias e noites em jejum, recebendo ali as tábuas da lei. Quando ele desce, ele não sabia, mas o rosto dele brilhava. E ele então cobria com um véu. Era isso que acontecia. Aquele brilho era transitório. Quando ele percebia que estava o brilho diminuindo, ele subia de novo para a presença. E o brilho continuava. Agora, você imagina, nós estamos falando de alguém que viveu na lei, na antiga lei. Agora, Maiara, nós estamos na nova lei inaugurada por Cristo. É o que em que a Paulo presença está falando. Permanentemente Agora, o Espírito não está conosco. Ele está dentro de nós. Se na antiga lei foi possível que o rosto de Moisés brilhasse, imagina o que o Espírito pode realizar agora em cada um de nós. Então, Paulo vai falar desse véu, que agora... Ele fala de tirar o véu. E aí, olha só o que ele está falando. Está olhando no espelho, só que quem ele está vendo no espelho, refletido, não é ele, é Cristo. E a obra do Espírito é nos transformar naquilo que nós estamos refletindo. Aleluia. Essa é a obra do Espírito, não é, Fernando? Nos transformar. Exatamente. Até que nós manifestemos, né, a estatura do varão perfeito. Vai dizer, né, aos Efésios, o apóstolo Paulo. Então, essa é a obra do Espírito, é a vida, Cristo nossa vida, Cristo vossa vida, né? Que nós possamos viver a vida de Cristo, que nós possamos... Maia, eu estou perdido no tempo aqui, como é que nós estamos? Não, nós estamos bem. Eu ia falar para vocês que tem uma pregação que eu, graças a Deus, assim, o Senhor me inspirou, que eu falo do ícone, né? Que o ícone, na antiguidade, era visto como uma janela para a eternidade. E quem fazia o ícone é o iconoplasta, né? É o iconoplasta que escrevia o ícone. O Espírito Santo, então... Não é pintado, né? Ele é escrito. É escrito. Fantástico. Então, o Espírito Santo, ele é o iconoplasta eterno?
E aí, Fernando? Exatamente. É ele quem pinta o rosto, é ele quem escreve Cristo em nós. Tertuliano usa exatamente essa descrição para falar da Virgem Santíssima. Vai dizer que ela era como uma tábua em branco, onde Deus pôde escrever absolutamente tudo. Uau! Né? Eles chamam uma tábua em branco. Então, exatamente essa terminologia. E aí o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, escritas pelo poder de Deus, que nós, né, que é onde ele escreve a vida de Cristo para que os irmãos possam de fato ler. É interessante, para não deixar passar isso, nós estamos falando do batismo no Espírito Santo, aquilo que o batismo no Espírito Santo gera, e eu dizia que todas as igrejas históricas vinham num esforço de acolher a experiência de renovação carismática e defini-la, né? Quando nós fizemos isso, quem encabeçou essa reflexão de um modo muito especial foi o cardeal Swenens, né? Mas tinha um monge beneditino, doutor em patrística, que era o padre Killian MacDonald. E esse camarada, ele escreveu... Ele tem uma facilidade de guardar nomes, né? Cada um com o dom que te apetece, ele né? escreveu, junto com o padre George Montague, ele escreveu uma obra chamada Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo. A tese do livro é a seguinte, ele vai dizer assim, na igreja primitiva, o batismo no Espírito Santo era, primeiro, liturgia pública e, segundo, normativo. Liturgia pública porque era parte da iniciação cristã, exatamente o que nós estamos abordando aqui. Ninguém podia sair do catecumenato e participar do rito da eleição para começar a purificação e iluminação, que dá origem à quaresma, para depois receber os divinos mistérios, sem manifestar a vida transformada, o novo sentido, o batismo no Espírito Santo. Então, era liturgia pública e era normativo. Tinha que receber. E aí o livro vai citar padres do Oriente e do Ocidente, demonstrando que essa realidade era de fato normativa, que se dava, e as evidências disso. Se procurar, ou seja, a igreja mandava procurar as evidências. E, ao encontrá-las, conduzia esses irmãos. O processo de purificação e iluminação era um negócio também extraordinário, porque a cada domingo esses irmãos tinham que se apresentar diante da comunidade para fazer duas coisas. Eles tinham que fazer os chamados escrutínios, que se você parar para analisar com a nossa terminologia, o que seria um escrutínio? O camarada, ao longo de toda a semana, ele deveria procurar no seu interior e pedir a luz do Espírito Santo para enxergar em que área da minha vida Jesus ainda não é Senhor. Uau. Aonde Ele ainda não reina. Aonde eu ainda não entreguei. Me mostra, Espírito Santo, eu quero saber. Fala para mim. E aí ele chegava diante do altar e confessava no escrutínio. Ao fazer isso, ao denunciar isso, o que ele recebia? Uma oração de exorcismo. A igreja dizendo assim, eu quebro o poder de Satanás nessa área da sua vida. E aí ele pegava o símbolo, né, o credo, e confessava a fé. Então era uma renúncia, confissão de fé, que é exatamente o que nós fazemos, né, em determinados momentos, sobretudo em ritos sacramentais. Renuncio, creio. Renuncio, creio. Era uma verdadeira... purificação e iluminação era um processo de cura interior tremendo. E olhando para a vida do cristão, isso devia ser uma fábrica de produção de virtudes, né, Fernando? E olha que... Imagina, Sim. semanalmente a pessoa olhar para dentro de si e pensar, em que áreas da minha vida Jesus ainda Aí não ele é fala, Senhor? não tenho capacidade. Espírito Santo, fala. E eu gosto de tocar nessa questão de que a oração feita é uma oração de exorcismo. Pela misericórdia de Deus, poucas paróquias ainda obedecem e fazem isso daí. Né? Vou citar a paróquia do meu amigo, do Padre Douglas Pinheiro. Jesus. Inclusive está convidado. O Padre Douglas Pinheiro... Vem, Padre Douglas. Numa oração de escrutínio,
né? A irmã se aproximou, fez esse momento de escrutínio. Na hora que ele começou a quebrar o poder de Satanás, ela manifestou. E cala. E pum, né? É justamente para... E é bonito quando o carisma da libertação vem porque isso é quase como que É quase como se você, de modo empírico, a comunidade está vendo que a realidade espiritual está se manifestando ali. Ó, e, de fato, Deus está fazendo isso. Deus está quebrando o poder de Satanás. E ela está confessando a fé. Isso é maravilhoso. Né? É uma coisa... É maravilhoso. Depois que a pessoa passa por isso tudo, aí ela chega na vigília, no sábado santo. Aí ela vai receber pela primeira vez os divinos mistérios. E aí perceba, o que ela vai receber ali, pela primeira vez, é o selo de uma ação. O Espírito já vinha trabalhando, já vinha enchendo, já vinha... Agora, isso é ratificado, selado. Ela recebe... Aqui vinha uma graça atual, aquela pergunta, e aqui vem graça santificante, sela, aperfeiçoa. Santo Tomás fala de sacramentos como aperfeiçoamento da graça. Então, aperfeiçoa. E aí, agora ela recebe batismo, ela recebe o carisma, o óleo, e pela primeira vez ela vai participar da mesa, comendo corpo, sangue, alma e divindade. Me repousei. E vocês nem viram. E aqui, vocês não viram. olha que coisa extraordinária. Só para não. Que coisa extraordinária quando a gente chega aqui, porque aí vem a quarta. Aqui nós estamos vivendo o quarto momento, chamado de mistagogia. Essa palavra ela é muito importante, porque assim, vamos usar uma analogia para ajudar, né? Pedagogia, né? Seria conduzir a criança. Literalmente, conduzir pela mão. Mistagogia, né? Ou seja, nós temos o pedagogo. O que seria o mistagogo? O mistagogo é aquele que pega o irmão pela mão e o conduz para onde? Para o mistério. Eu quero ser mistagoga, tem como? Pro mistério. Tem como? E olha que não dá vontade, E a irmão? palavra mistério também, ela precisa de clarificação, porque assim, no português, a gente usa a palavra mistério assim, por exemplo, olha, algo escondido. Mistério. Né? Quando, na teologia cristã, é exatamente o contrário disso. Mistério não é algo escondido. Mistério é algo revelado. Só que para que fique muito claro, ó, nós estamos, os irmãos que estão nos assistindo, isso só é possível porque há luz neste lugar e está possibilitando. Se nós apagássemos todas as luzes, nós não conseguiríamos nos enxergar aqui. Verdade. Agora, Mayara, se eu pegar esse canhão de luz aqui e eu aumentar isso na máxima potência e eu direcionar isso na sua cara, o que vai acontecer com você? Não vai enxergar. Você vai se cegar. Porque falta luz? Não, porque esse é Deus. Mistério não é falta de revelação, é excesso de revelação. Agora foi um novo Pentecostes aí pra você, esse episódio? A cada episódio um novo Pentecostes. E aí, esse é o momento, Lázaro e Maiara, que a igreja diz assim, olha... Você foi nutrida pela palavra da fé no pré-catecumenato. Você foi conduzida no conhecimento das Escrituras. Nós te mostramos o que é a fé, como se celebra, como se reza, como se vive. Você foi purificada e iluminada. Mas chega um momento que eu quero dizer assim, olha, quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Não há, eu não tenho linguagem. Então, assim, é um momento que eu não tenho mais nada para te dizer. Então, come a carne, bebe o sangue, mergulha no mistério, bebe, seja empapada pelo mistério, porque a igreja não tem mais nada para te falar. A partir de agora, você só precisa mergulhar. E aí você está na dimensão. Sem palavras aqui. Sem palavras. Assim, Fernando, que lindo, irmão. Que loucura, gente. Que lindo não, que loucura. Essa capacidade, por exemplo, que o Fernando tem de sintetizar coisas muito complexas. É dom, gente. Fernando... Todo dia eu estava ouvindo também o padre José Eduardo, onde ele dizia que o batismo no Espírito Santo, ele descerra a alma. Olha a palavra que ele usou. Descerra. Ele descerra a alma para viver essa graça da mistagogia. Ele diz que descerra a alma para experiências espirituais. Entre elas, carismas. Porque assim, eu uso uma expressão, uma metáfora um pouco mais simples, que eu até já usei aqui. Fantástico.
Antes, por exemplo, do batismo no Espírito, nós já sabemos que pelo sacramento do batismo eu já sou templo, ele já está em mim. Mas é como aquele passarinho que está preso dentro de uma gaiola. É bonito você ver um canário na gaiola, mas é mais bonito ver ele na natureza. O que a graça do batismo no Espírito faz, na minha metáfora, abre a porta da gaiola. E a partir daí você recebe o Espírito como dom ativo. Ele passa a agir de uma forma sobrenatural Perfeito. na nossa vida. Exato. E essa é a ação transformadora. É isso que... Passa é a ser uma experiência de sentido. De sentido. E é isso que a gente tem tentado trazer aqui, Fernando, sabe? Essa é a história que vai ser escrita aqui no podcast. De pessoas que tenham essa capacidade de conseguir sintetizar, falar e ajudar outras pessoas a entender que, se é necessário, permitir que o Espírito abra a porta. Nós precisamos permitir. Eu preciso, Fernando, quero dizer que eu preciso ver, ainda em vida, e eu sou nova. E sei que essa missão não é agora, não é amanhã, mas eu preciso ver o Pentecostes, a atualização de Pentecostes acontecendo. Sabe, Fernando, usando aquela expressão que os bispos da América Latina, né, e aqui do Brasil, Caribe também, no documento de Aparecida, utilizaram. Nós esperamos um novo Pentecostes, que nos livre da desilusão, da acomodação ao ambiente. Nós estamos esperando esse novo Pentecostes. Você vai fazer o Fernando chorar. Eu acredito, Fernando, acredito que nós viveremos um novo Pentecostes. Nós estamos falando de um Pentecostes que é como coletivo. Mas esse Pentecostes que é coletivo, ele não pode prescindir de que eu viva hoje um Pentecostes individual, pessoal. Eu acredito que Deus quer levantar homens que tenham esse calibre de viver o mistério, de buscar o Senhor, de voltar para a palavra como essência, de voltar para uma vida quebrantada, de fazer tudo isso que você disse aí, desse escrutínio, olhar onde Jesus não está sendo o Senhor da minha vida. Deus há de levantar homens para viver. Antes de nós vermos esse Pentecostes que vai ser coletivo, Sim. nós podemos nos levantar agora individualmente. Esse processo, Mayara, eu acredito que Deus está levantando uma geração de pessoas inconformadas. Homens e mulheres. Que querem mais, Fernando. Eu creio Que querem também. mais. A nossa geração, Fernando, ela teve a competência, eu já disse isso no Olha a episódio de lançamento. responsabilidade. A minha geração, Olá. a tua geração, entregou para a geração da Mayara a tocha acesa. Olha a responsabilidade que Creio. me colocaram nessa mesa. E o que eu tenho que fazer? Mayara, a tua geração, ela precisa ter a competência de entregar a tocha acesa para a geração futura. É por isso que nós queremos atualizar ainda mais a experiência de Pentecostes. Eu não sei se às vezes, Lázaro, talvez, e por isso vale a pena ajudar, alguns irmãos se sentem... É possível que alguns se sintam incomodados, como dizer, tá, mas a gente não está vivendo Pentecostes agora, nós estamos esperando, e as pessoas dizem, poxa, é importante nós precisarmos exatamente isso que você está falando. E se nós não fizermos, se nós não buscarmos a sabedoria que vem do revisitar a história, nós não vamos ter a clareza disso. E a gente... E é exatamente assim, olha, a cada geração, o Senhor tinha ali alguém que ele levantou com um coração inconformado com o status quo. Né? A graça não estava? A graça estava. Nós não estamos falando contra. Não. Não. Imagina. Não é isso. Imagina. Mas assim, é próprio de um corpo vivo, é próprio da igreja ser visitada por ondas de avivamento. Ondas constantes de avivamento. Né? E eu vou querer. Então você tem o primeiro Pentecostes, a igreja apostólica, nasce, evidentemente, com um vigor. Aí você tem um momento no qual a igreja passa primeiro a ser liberada e depois colocada como oficial. E um esfriamento. Um esfriamento. O que o Espírito faz? Levanta uma segunda onda. Qual é a onda? Homens e mulheres, de modo inexplicável, começam a deixar a cidade e ir para o deserto. Movimento
dos padres e madres do deserto, que vai dar origem depois ao movimento monástico. Aí vem uma onda de avivamento. Depois disso, começa o momento das invasões bárbaras. Muita gente morre e um esfriamento. Aí Deus pega aqueles padres do deserto que constituíram comunidades monásticas e manda eles em missão. Aí vem uma nova onda. São Patrício, São Bonifácio, Cirilo e Metódio. Eles começam a andar e esses homens vão pregando o evangelho com prodígios, milagres e sinais. Olha isso. Andando por onde eles vão e pregando. De novo, avivamento. Logo depois disso, vão constituindo comunidades monásticas por onde eles passam. Essas comunidades monásticas, aos poucos, vão cedendo por uma vida de glutonaria, de riqueza. Ser monge passa a ser um status, poder. A igreja vai cedendo para isso, vai caindo, 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 caindo. Deus sopra um outro avivamento por meio de Francisco de Assis, Domingos de Gusmão, Bernardo de Claraval, Catarina de Sena, e vem um movimento mendicante. Sopro de avivamento. E assim, você vai perceber esse ao longo de toda a história. De toda a história da igreja. Todos eles contra aquilo que estava acontecendo, que é o esfriamento. Então, eles andavam contra aquilo. Então, ondas. Então, assim, nós não estamos dizendo... Assim, em todo momento, não houve um único momento da história da igreja que o Espírito não estivesse agindo. Não houve um único momento da história da igreja que a graça não estivesse visitando. Em todos esses períodos, nós tivemos santos. Em todos esses períodos, a presença de Cristo na Eucaristia era real. Em todos esses momentos, os sacramentos estavam se dando. Mas, carismaticamente, de um modo soberano, o Senhor soprou assim, momentos de uma eclosão de graça. Um avivamento. E que nós chamamos de avivamento. Quando nós podemos dizer que em 1901, 1906, aconteceu isso. Houve um sopro, um avivamento que deu origem àquilo que nós chamamos de movimento pentecostal, ok? E quem chama isso de corrente de graça não é só o Fernando Nascimento. Isso, o Estatuto dos Serviços Internacionais da Renovação vai dizer que a renovação carismática vai considerá-la como graça ecumênica, ligando-a a esses eventos da virada do século. Que, enfim... nós vamos ver, assim, são sopros, né? E na década de... Ou seja, aí vem, de novo, graça, 67. né? Década de 60, um sopro soberano. Eu estava ouvindo uma vez os relatos, o querido irmão, Ralph Martin, ele estava contando... agora, eu tive essa graça mês passado, nós estávamos jantando. E o cara tava jantando com o Ralph Martin. Então eu tava... Ele que fala com uma simplicidade, né? E jantando com o Ralph Martin. E aí eu perguntei para ele sobre aqueles primeiros anos. E aí ele falou assim, ele disse assim, Fernando, é inegável que havia um ato da soberania de Deus. Porque, assim, além das pregações, além do que acontecia nas pregações, o lugar onde a nossa comunidade se reunia, ele era impregnado de uma presença. As pessoas passavam perto e começavam a tremer. Olha isso. Então, Presença, assim, irmão. na cafeteria, os caras tomando café, daqui a pouco chorava os pecados, ia, vida transformada. Ou seja, havia um ato soberano. Né? Que ia, isso é muito comum. É pedagógico da parte do pai, que a gente tenha esses grandes momentos e que depois isso vá cedendo para que a gente comece a fazer um caminho de maturidade. Um caminho onde a gente vai andando por convicção. Né? Essas experiências devem gerar uma igreja convicta, uma igreja que... Mas eu creio, junto com vocês, que, de novo, haverá um ato de soberania. Aleluia. Vai ter, eu acredito. Citando o Santo Agostinho, o comentário que ele faz do Evangelho de São João, Reinaldo que gosta de citar esse texto, ele diz assim que sem o Espírito nós não podemos nem amar a Deus e nem crer em Jesus. Uhum. É por isso que o Espírito é dado para aqueles que não o têm, para que o tenham. Mas ele também é dado para aqueles que já o têm,
para que o tenha em maior abundância ainda. Fantástico. E o Reinaldo usava uma frase: é possível ser ainda mais cheio do Espírito Santo. Fernando, eu creio que tudo que nós já vimos de unção, de derramamento de poder, aquela onda de milagres que a gente até comentava outro dia, que é possível nós nos levantarmos e sermos ainda mais cheios. O Espírito Santo tem muito mais para nós. Eu creio, eu fiquei refletindo muito naquilo que a gente conversou na casa da Maiara, né? E a gente falava desses grandes irmãos que nos precederam. Nós falávamos do padre Emiliano Tardif, falávamos do padre Dario Bittencourt, falávamos do padre Robert de Grandes, falávamos da tia Laura. E lembramos ali vários nomes. E falamos por que esses ministérios com uma ação tão extravagante, quase, extraordinária do Espírito, né? Nós não estamos, talvez, vendo isso de novo. E eu me lembrei de um irmão... Poxa, agora vai me falhar o nome dele. Não, mas depois de tudo né? que você falou aqui, tá tudo bem. Ele foi usado poderosamente por Deus por um mover que se chamava nos Estados Unidos o movimento da vinha, né? E que muitos irmãos das comunidades carismáticas católicas foram profundamente influenciados. E ele tem uma frase que hoje inspira ministérios como o Encounter Ministries nos Estados Unidos, que está trazendo novamente esse impulso para prodígios e sinais, né? E ele dizia assim, ó: se você ora por ninguém, ninguém é curado. Se você ora por todos, alguns são curados. E isso edifica a comunidade. Então, ore por todos, incessantemente. Então, assim, aí ele dizia com muita simplicidade: rezei por esse, nada aconteceu, fui eu. Rezei por este, nada aconteceu, fui eu. Rezei por esse, houve cura. Foi Jesus. Então, não curou. É normal, né? Eu pedi, mas Jesus vem, se manifesta. Foi Jesus. E é Ele. Então, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele. Fernando, meu irmão, nós poderíamos ficar a noite toda conversando. E vamos ter uma oportunidade. Nós teremos outra oportunidade, com toda certeza, até para que algumas reflexões profundas que nós fizemos aqui a gente consiga esmiuçar esse conteúdo maravilhoso que você trouxe. Imagina. Irmão, a tua presença encheu o nosso coração. Nós olhamos para você como alguém que, de fato, tem mantido essa chama de Pentecostes acesa. Amém. Então, meu irmão, obrigado por toda a tua dedicação, por todo o teu empenho na difusão da cultura de Pentecostes. Que o Espírito Santo te sustente. Eu fico imensamente feliz, eu não sei nem o que eu agradeço, porque eu acho que a minha geração precisa de homens e mulheres como vocês, com fidelidade, e esse é o objetivo do nosso podcast, sabe? De poder honrar a sua vida, de poder contemplar a obra do Senhor. Fernando, quando eu olho para a tua vida, eu vejo a obra do Senhor. A mão de Deus. Eu fui profundamente impactado pelos irmãos. Eu acho que uma das grandes graças é se deixar e discipular, Maiara. Então, assim, eu olho com emoção para irmãos como o Tatá, para irmãos como o Reinaldo. Mas eles, assim, com o Tatá, nos últimos anos, eu cheguei a ter uma convivência quase diária, né? Então, foi um momento... Mas, por exemplo, com o Lázaro, eu tive convivência diária, de morar na mesma casa, entendeu? E, assim, de andar, de ir no grupo de oração, de trabalhar do lado e se deixar inspirar, sabe? Se deixar edificar, aprender. Eu me lembro, o Lázaro não vai lembrar disso, eu lembro de uma formação de pregadores que o Lázaro estava dando e eu estava sentado. Aí ele falou, aí ela tinha aquela dinâmica do levanta e prega. Ele me chamou, levanta e prega. E eu fui lá e fiz uma pregação, eu achei lindo e maravilhoso. Quando eu sentei, ele olhou para mim e fez assim: irmão, se você estivesse na TV, você estava falando sozinho agora, ele há fez mais isso ou menos um também. minuto. Não acredito que seu modus operandi é esse mesmo. Eu achei que era uma coisa assim do... E eu achei fez com você aquilo também. extraordinário. Então, assim, esse é o tipo de coisa que te marca, entendeu? E outra coisa é ordem, sabe? Ó, cadê ou seja,
Qual é a introdução da sua pregação? Qual é a peroração? Qual é a conclusão? Quais são os pontos? Início, meio, fim, sabe? Essas coisas eu pude dizer assim, eu sentei para aprender, sabe? E isso não tem preço. Eu acho que os irmãos têm que, hoje em dia, falar assim, poxa, quem exerce esse poder, esse papel de discipulador na minha vida? Se você não tem, você precisa correr crise, atrás. né? Discipulado. Discipulado. Precisa. Eu, semana que vem, vou pregar um retiro com o Lázaro. Nesse momento, eu já tô assim. Mas, assim, vai dar tudo certo. Mas, irmão, assim, eu acredito que a sua vinda para Foz do Iguaçu é profética. Eu acredito que o Espírito, ele tem algo na Diocese de Foz do Iguaçu e um mover extraordinário. Acho que as nações serão evangelizadas. E eu creio numa profecia que saiu aqui da minha... Eu sou dessa diocese. E às vezes eu até falo assim, tô meio cansada de ver gente estrangeira chegando aqui. Mas eu tô disponível, disposta para o Senhor levantar pregadores dessa diocese. E eu fico muito feliz de poder contar com pessoas como você, Lázaro, Ricardinho também, que é seu irmão. E eu acredito que a sua vinda aqui foi profética e eu te agradeço de coração. Obrigada. Obrigado a vocês. Irmão, nós queremos viver um novo Pentecostes aqui no nosso podcast. Eu gostaria que, para a gente finalizar, que você rezasse conosco. Vamos. Para que esse Pentecostes se atualize mais uma vez, para que a presença se estabeleça aqui através do nosso podcast. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta hora nós só suplicamos que nós queremos, Senhor, ver estabelecido o teu tabernáculo, Deus. Senhor, nós cremos que pelos sacramentos o Senhor enche os nossos sacrários, visita poderosamente os nossos altares. Mas nós também queremos suplicar aquela presença que imprime sentido na vida dos fiéis, Deus. Nós queremos suplicar que o Senhor visite novamente a igreja com um sopro renovador. Nós queremos suplicar nesse momento, Deus, que muitas pessoas comecem a ter sede profunda de um enchimento do Espírito Santo, de um rompimento com o poder das trevas e de uma entrega ao senhorio de Cristo Jesus. Que haja nesse momento um desejo profundo de examinar a si mesmo e dizer onde, em qual área da minha vida Jesus ainda não é Senhor, e que haja um desejo de rendição nessa hora. Deus, nós suplicamos, exalta o nome do teu Filho Jesus, Pai, exalta o nome do teu Filho Jesus. Espírito da promessa, Espírito Paráclito, Espírito do Pai e do Filho, nós suplicamos, vem sobre nós em nome de Jesus. E nós queremos dizer aos irmãos que estão assistindo isso, não importa o dia, a hora, o momento, comece a ser cheio do Espírito Santo agora. Aonde você está, comece a ser cheio agora em nome de Jesus. Comece a ser cheio, seja selado agora com a promessa. Aonde você está, manifeste agora a promessa. Aonde você está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maíra, encerra esse podcast para nós. Quanta bênção, quanta presença de Deus. Fernando, irmão, de todo o meu coração, caminhamos há 20 anos juntos. Eu te amo, irmão. Muito obrigado. Muito recíproco. Vamos encerrar, então, esse episódio que foi maravilhoso, dizendo para você que você pode esperar ainda muito mais esse podcast, que ele foi feito assim, a cada episódio, um novo Pentecostes. E se você gostaria de nos ajudar, patrocinar o nosso podcast, é só mandar uma mensagem no meu Instagram, no Instagram do Lázaro, seguir o Instagram do podcast, que é Paráclito Podcast. E não deixe de seguir também Fernando Nascimento, que é um fundador da Sobre a Rocha de Pedro também. Se você quiser saber mais, é só entrar no perfil dele. E vem seguir o nosso podcast, divulgue, envie o link do podcast para mais pessoas, espalhe a chama de Pentecostes. Muito obrigada.